Bom dia. Prontos? Temos uma longa jornada, mas a jornada até aqui, neste tempo de culto, já tem sido também grande e proveitosa, deleitosa, graças a Deus pelas suas misericórdias, que descem sobre o seu povo e nos abençoam tanto. Vamos continuar a nossa série e hoje trataremos do tema partir e a partir daqui. Antes, a título de introdução, queria-vos contar um episódio que aconteceu há uns dias. No dia 25 de Abril, nós tivemos um piquenique no Palhal, organizado pela Juventude Beira Boga, e alguns de nós até jogámos uma partida de ringue. Sabem todos, se calhar todos não sabem o que é o jogo. O mata. Tira-se um disco, tem equipas de um lado e do outro, e o objetivo depois, a certa altura, é calhar com esse disco, com esse ringue, nos adversários e matá-los, entre aspas, não é? Não é para matar mesmo, é só um jogo. Então, entre lesionados, o Timóteo que o diga, eu também ainda tenho um dedo meio à rasca, mas ele ficou pior. Entre lesionados, vencidos e vencedores, tivemos também dúvidas e discussão sobre as regras. O Carlos já estava a abanar a cabeça. Como é que se mata, como é que não se mata, como é que se pode lançar o ringue. Eu estou à vontade porque eu estou do lado do David, grande dinossauro do Palhal. Ele ainda jogou ao ringue com o irmão Fontoura e com a Dona Lila, portanto eu estou safo de certeza. Brincadeiras à parte, num contexto como este seria útil, seria esclarecedor podermos falar com o inventor do jogo. Se falássemos com a pessoa que inventou o jogo do ringue, que não deve existir já, o jogo é antiquíssimo, nem se deve saber tão pouco quem é, ele ia dizer, não, é assim que se mata, é assim que se lança, é assim que acontece. Ou se tivéssemos acesso a um manual, a um documento oficial, ao manual do jogo. Nos jogos de tabuleiro é assim, os aficionados de jogos de tabuleiro, quando há polémica, e também há de vez em quando, abre-se a caixa, vai-se ao manual, e às vezes até se descobre se têm andado a jogar mal, não é? É assim que acontece. É isso mesmo. Porquê é que eu dei este exemplo? Eu dei este exemplo porque o nosso tema hoje, como eu disse há pouquinho, é partir e a partir daqui. Nós vamos falar de divórcio e novo casamento. E este é um assunto difícil, que pode despertar sentimentos e opiniões diferentes e até contrárias. E eu peço-vos que não se foquem em mim, por favor, não se foquem no pregador, nem naquilo que eu vou dizer, até porque o meu objetivo não é dar a minha opinião, de maneira nenhuma. Se quiserem até aqui um pequenino parênteses sobre a minha opinião, eu posso dizer que nos últimos meses a minha opinião, que era sim uma opinião, até em algum grau mudou. Portanto, o importante não é a minha opinião, nem é a opinião de ninguém. O importante e o que queremos fazer é mergulhar na palavra de Deus, todos, a começar por mim, que nos foquemos nela, porque é nela que há a verdade, que há a sabedoria e que se descobre aquilo que Deus quer, se descobre sabedoria, se descobre verdade, quando com um coração e com uma mente igualmente abertos e rendidos, nós abrimos o livro, a palavra de Deus. Algumas notas antes de avançarmos. Como eu disse, é um tema difícil e que requer uma atitude de coragem, de todos, não estou a falar de mim enquanto pregador, estou a falar de todos. Nem só do presbitério ou da igreja, estou a falar de todos. Requer uma atitude de coragem, firmeza, verdade, humildade e graça. Tudo isto misturado, tudo isto é necessário. Apesar de ser um tema difícil, também é uma oportunidade. Este tema é uma oportunidade de nos instruirmos enquanto igreja, enquanto famílias, porque isto é importante, é bom. E se não tivermos esta oportunidade, podemos mais tarde ter consequências, pagar as consequências de não aproveitarmos esta oportunidade ou oportunidades como estas. Então, é uma oportunidade de clarificar também publicamente a nossa posição enquanto igreja em relação ao tema. Publicamente. E apesar de ser eu que estou a pregar, para a preparação desta mensagem, nós estudámos em conjunto o tema. O presbitério, os restantes irmãos que têm a responsabilidade de pregar regularmente aqui na igreja. Então isto traduzirá o quê? Traduzirá não a minha opinião, não a minha interpretação, mas o que eu vou dizer traduzirá
tanto quanto possível, uma posição e uma interpretação articulada entre todos. Posso dizer que é a posição da Igreja em relação a este assunto. Por tudo isto, eu apelo que se façam questões caso fiquem-se questões por responder. É possível que no fim, até porque há detalhe e cada caso é um caso e há questões muito práticas que por um lado até podem nem ser adequadas a tratar neste momento e outras que poderá não haver abertura da própria pessoa em fazer em público. Então usem os papelinhos que estão lá fora, façam perguntas, todo o tipo de perguntas, elas vão ser respondidas, podem fazê-lo pessoalmente e podem fazer através dos papelinhos se for mais confortável. Por último, este é um tema que diz respeito a todos nós. O Berto já disse isso há pouco. Este é um tema que diz respeito a todos. Não é só para os casados. Não é só para aqueles que possam já ter passado por uma experiência de divórcio. É para todos. É para todos. Diz respeito a todos. E por isso é um assunto que não pode ser ignorado, fingindo que não existe. Jesus não o ignorou. Jesus não ignorou este assunto. Se é verdade que no texto que nós vamos ler foram os fariseus que despertaram o tema e perguntaram a Jesus a opinião dele, também é verdade que Jesus, noutras circunstâncias, ele é que puxa o tema e ele é que pega no assunto. No Sermão do Monte, por exemplo, o sermão mais conhecido e mais importante da história, Jesus faz questão de colocar este tema no assunto. Então, com muita humildade e seriedade, eu quero dizer que é um tema que nós não podemos ignorar. E a título de exemplo, porque o tema é mesmo para todos, para aqueles que estamos aqui e aqueles que, fazendo parte da igreja mais tarde, vão assistir à gravação. O tema é mesmo para todos. E a título de exemplo, creio que é fundamental e bem clarificador daquilo que eu estou a dizer. Este é um tema que diz mesmo respeito a todos. E normalmente, e se calhar até aqui nas últimas décadas, no passado, era um tema que nós pensávamos que era um tema do mundo, que era um tema de fora. Não, é um tema nosso, é um tema que a Bíblia trata. É um tema que a Igreja sempre tratou, que Paulo tratou, que Jesus tratou. Desde que há casamento, houve desafios, conflitos e separações. E a Bíblia trata disso. E o exemplo que eu queria dar é este. Nós temos 5 presbíteros na Igreja. Antes estamos neste momento num processo de inclusão de um novo presbítero, o David, mas neste momento somos 5 e há um outro presbítero que nos deixa muita saudade, um dos primeiros, o irmão Armindo Freire. 6 presbíteros. 5 mais 1, que já partiu para o Senhor, já descansa agora. Em 6 presbíteros, tirando uma família, todas as outras 5 lidaram diretamente com este assunto. Portanto, não é um tema dos outros, nem dos membros, nem dos lá de fora, é um tema de todos. Creio que este é um exemplo claro, e digo humildemente, é um exemplo claro de que este é um tema de todos. Absolutamente de todos. Absolutamente de todos. Então, nós vamos ao verdadeiro, ao completo e perfeito manual deste grande jogo, que é a existência, que é a vida, que são os relacionamentos, que é a família, que é o casamento e que é tudo. A Bíblia fala de tudo. E nós vamos, neste texto que vamos considerar, ter a oportunidade não só de ver o que é que o manual diz sobre o tema, como assistir a uma conversa sobre as regras do jogo. Sobre as regras no jogo. Nesta conversa que nós vamos ler, há homens, mal intencionados, diga-se, que abordam o legislador, o criador do jogo. E o legislador do jogo, aquele que criou as regras, abordam-no sem o reconhecerem, sem saber que ele é o criador e o legislador único, mas eles abordam-no sobre as regras do jogo. E nós temos então a oportunidade de mergulhar no manual do jogo, nas regras do jogo, e temos a oportunidade de assistir de fora a uma conversa sobre as regras do jogo, particularmente deste aspecto do jogo, casamento e divórcio. Vamos assistir e considerar essa conversa. E para nós, hoje aqui, será importante mais olhar nas palavras de Jesus, aquele que nós reconhecemos como Salvador, Senhor e Mestre, único legislador, procurar nas palavras de Jesus instrução, clareza e respostas para as perguntas que possamos ter sobre este tema. Vamos à palavra.
E eu quero vos convidar a abrir em Mateus 19. Mateus 19. Quando falamos sobre este tema, é importante juntar todos os textos sobre o assunto. Nós vamos focar-nos neste texto, muito embora em vossas casas possam olhar para Marcos 10, 2 a 12, Mateus 5, 27 a 32, Lucas 16, 17 a 18, 1 Coríntios 7, o capítulo todo, é o texto mais longo sobre o tema, mas se quiserem em particular o versículo 10 até ao 15. Por uma questão de tempo, é possível que eu corra um bocadinho, em alguns aspectos, então alguém, além de poderem fazer perguntas, podem também voltar à mensagem através do vídeo que nós estamos a gravar, será útil também para aprofundar o tema. Vamos ler o texto. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separa o homem. Disseram-lhe eles: então, por que nos mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Até aqui. Este é o nosso texto. E, em primeiro lugar, nós vamos considerar o contexto. Vamos considerar o contexto. Quando falo de contexto, falo o contexto de Jesus. O contexto em que vivia Jesus e aqueles homens. Contexto da escritura do Novo Testamento, em que é escrita em que é escrito o Evangelho. Isto é importante mais para nós percebermos o que é que está envolvido nas perguntas daqueles homens, nas respostas de Jesus nesta conversa. É importante demais. Qual o contexto deste diálogo? Versículo 3, nós vemos que chegaram-se ao pé de Jesus os fariseus e para o tentar, a intenção não era boa, perguntaram a Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. É lícito, se fosse hoje, eu posso me divorciar por qualquer motivo. A pergunta em português hoje corrente, posso-me separar sem motivo ou por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Esta era uma das grandes questões da época. Era uma questão que não só era social, mas teológica, porque estava dentro da esfera da religião. Quem vai fazer a pergunta a Jesus, que é o mestre, para todos os efeitos, naquele contexto religioso, são religiosos, são fariseus, são pessoas que se dedicam à escritura. Então, este é um tema que, na época, é muito falado. Não podemos começar desde já aqui a ver que não é um fenómeno moderno. Não é uma coisa recente. Eu quero fazer aqui um parênteses porque acho que isto é importante. Nós fomos muito abençoados pela cultura judaico-cristã. Esta é que é a realidade. A Europa e o Ocidente todo, a Europa e os Estados Unidos, esta cultura que se chama ocidental, foi muito abençoada pela cultura judaico-cristã, pela Reforma e pelos ecos da Reforma. E mesmo num país como o nosso católico,
ou outro país qualquer católico, por exemplo, do sul da Europa, a verdade é que mesmo a Igreja Católica, já aqui não falo da Reforma, mas mesmo da Igreja Católica, a cultura judaica ou cristã, a Bíblia, a Escritura, deu-nos uma moral em relação à família, transmitiu-nos durante séculos uma moral em relação à família, em relação ao casamento, muito positiva e muito próxima do padrão de Deus. Muito mais conservadora e muito mais dentro da vontade de Deus do que o contexto dos judeus na época de Jesus. Na época de Jesus eles abusavam do divórcio por tudo e por nada e usavam a Bíblia, a lei, para isso. Nos últimos anos todos, nas últimas décadas grandes, era impensável até no mundo, as pessoas mais velhas aqui, se lembrarem do seu tempo ou do tempo dos seus pais ou dos seus avós, vão dizer que era rara a pessoa que no mundo se divorciava. Hoje em dia, mais de metade dos casamentos acabam em divórcio, nós sabemos. Mas, há umas décadas atrás, no tempo dos meus avós, não era assim. Pois não, avó? Não era assim. No mundo não havia divórcio, era exceção. Havia outros problemas, não era perfeito. Não ignoremos os problemas que existiam, também graves, mas era assim. Isto habituou-nos, entre aspas, mal. Habituou-nos mal em que sentido? Habituou-nos a não ter que lidar com o assunto. Nós pensamos que o tema não é nosso. Mas era de Jesus. No tempo de Jesus, era às portas da sinagoga que se falava sobre isto. Então esta era a pergunta da altura. O divórcio e o novo casamento eram algo que não só aconteciam naquele momento, como aconteciam com frequência. Mas era algo que estava completamente banalizado nos dias de Jesus. E com cobertura religiosa, no meio religioso. Com a lei a ser aberta e a ser dito podes. Tanto que a pergunta destes fariseus é justamente esta. Pode-se repudiar a mulher por qualquer motivo? Qual é que é o enquadramento da lei? Porque aqui é interessante que estes fariseus questionam Jesus e eles vão invocar a lei. Nós já vamos lá um pouquinho à frente. Que lei é essa? O texto fundamental que fala sobre o divórcio e novo casamento na lei é Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Podem abrir, por favor. Quem não quiser abrir, eu vou ler calmamente, mas podem abrir que mais não seja para marcar, para em casa voltarem ao texto. É este o texto que vai ser discutido ali. E o que é que a lei dizia então? Deuteronômio 24. Lei de Moisés, dada por Deus ao seu povo. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer e lhe fizer escrito de repúdio e lhe der na sua mão e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Este é o texto, o grande texto do Velho Testamento e da lei, que fala sobre divórcio, sobre a carta de divórcio, carta de repúdio, e fala sobre o novo casamento. E sobre esta lei, não vamos considerar em detalhe, mas é importante para o nosso contexto, porque é este o pensamento que está na cabeça dos fariseus, e é este texto que Jesus vai discutir com eles, e é este texto que Deus deu e que está a ser mal interpretado. Sobre esta lei, o que é que a lei diz? Muito basicamente, ela prevê a possibilidade de um homem despedir e se divorciar da sua mulher. No caso, a ênfase está no direito que o homem tinha em fazer isto. Mas é verdade que em Marcos, quando Jesus trata do assunto do divórcio, o texto paralelo, um dos textos paralelos a Mateus 5, é Marcos 10, e é verdade que Jesus, ao tratar desse tema, aplica o texto também à mulher, ou seja, também dá a possibilidade de ser a mulher a abandonar o marido. Em Marcos 10 diz: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela.
E se a mulher deixar o marido e casar com outro, adultério. Então, quando Jesus em Marcos fala do assunto, aplica tanto a homens como a mulheres. Aqui a ênfase da lei está no direito que o marido tinha, que o homem tinha, de despedir a sua mulher. Então a lei prevê essa possibilidade. Voltemos à lei. A lei previa o divórcio. Mas isso mediante uma carta de repúdio. Mediante um documento. Algo, mediante um escrito. Era um documento que era lavrado, que era escrito. Mediante um documento que dava à mulher a possibilidade de voltar a casar. A lei diz isto, a lei serve para isto. Podemos fazer as interpretações que quisermos, mas a lei foi feita justamente para que uma mulher ficasse com aquele documento na mão e pudesse voltar a casar. Sim, o texto é claro. A lei existia, justamente com este fim. Possibilitar que a mulher desamparada, repudiada, ficasse numa situação não de fragilidade e de ruína, mas que ficasse num contexto em que fosse possível casar novamente sem ser considerada adúltera. Então, aquilo que numa leitura na diagonal hoje, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu quando li este texto pela primeira vez. À primeira vista, isto é um texto que nós começamos a ler e parece logo um texto muito inclinado ao lado do homem. Quer dizer, então o homem agora pode despedir a mulher e divorciar-se dela. É assim que Deus diz na lei. Então a lei de Deus vai dar uma lei destas. Aquilo que numa primeira leitura pode parecer um texto machista, pode parecer um texto próprio de uma cultura que é dominada pelo homem, aquilo que pode parecer algo completamente machista, não é, porque na realidade esta lei foi dada por Deus. E esta lei na realidade o que é? Esta lei é acima de tudo uma proteção que Deus pela sua lei fazia da mulher. Já contemplando o quê? O machismo do homem. Pois aí podemos chamar mesmo machismo. Deus dá esta lei já prevendo os abusos do homem. Para não deixar a mulher entregue a quê? Entregue aos desejos e às concupiscências do homem. Vê uma mulher mais nova, pronto, agora, se não existisse esta lei, se não existisse essa lei, trocava esta mulher por outra, acabava por acusar a mulher antiga e o que é que acontecia? Aquela mulher poderia até acabar morta. Então, na realidade, aquilo que numa leitura assim em diagonal pode parecer um texto machista, na realidade, isto é importante dizer, porque na realidade Deus está a proteger a mulher. Deus o que está a fazer é dar uma lei em que, se o homem quer realmente, porque não achou algo indecente na mulher, ou algo que não lhe agrada, e quer divorciar-se da sua mulher, então ele tem que escrever um documento, deixar isso claro e dar a possibilidade que essa mulher passe a ser livre. É isto que Deus diz na sua lei, já prevendo os abusos do homem e já antevendo os abusos que o homem poderia fazer. Claro que a lei não é machista, mas é óbvio que o homem pecava, era machista, e é justamente o texto divino que numa primeira leitura pode parecer machista, não sendo, o texto divino o que está a fazer é uma proteção da mulher. Não é uma carta branca para o homem fazer o que quer, mas é uma proteção para o caso de uma mulher ser repudiada pelo marido. No limite, como eu disse há pouquinho, esta lei servia como escape. Esta lei servia para que a mulher não fosse injustamente acusada de ser adúltera. Que era o que acontecia antes desta lei e o que acontecia noutras sociedades. Esta lei servia de escape para isso. Em vez do homem, que quando mete uma coisa na cabeça, acabava por conseguir fazê-la, arranjar uma acusação e injustamente condenar a mulher, a lei servia de escape para isso. A lei, no limite, impedia e protegia a mulher de ser injustamente condenada à morte. Algo que a lei previa para homens e mulheres adultos e adultas, a lei previa a condenação à morte. Apesar de, nos dias de Jesus, ser algo que já estava a cair no desuso e praticamente já não acontecia. Então, a lei foi dada com o propósito
de ser algo que protege a mulher e não uma carta branca para que o homem fizesse o que quisesse. Mas, de facto, infelizmente, a lei não era bem aplicada. Esta lei não era bem aplicada. Era usada e abusada. Qual é que era a grande questão? Recordam-se da questão de Mateus. Voltamos a Mateus. Qual é que era a questão? É lícito o homem repudiar a mulher, divorciar-se da mulher por qualquer motivo? Diz Deuteronômio 24:1. Se não achar graça aos seus olhos por encontrar nela coisa indecente. Há traduções que dizem coisa feia, coisa indecente. O que é que queria dizer, ou o que é que quer dizer coisa indecente no texto? Este é que era o problema. E esta é a pergunta daqueles fariseus a Jesus. O homem pode se divorciar da mulher por qualquer motivo? É isso que Deuteronômio 24, é isso que as regras de jogo dizem. É isso que Deuteronômio 24 está a dizer. Porquê? Porque naquele tempo haviam duas escolas de pensamento, dois lados da mesma questão. Esta era a discussão no tempo de Jesus e é importante para percebermos este texto. A discussão era esta. Havia uma escola mais conservadora, um pensamento mais conservador, escola chamada Shammai, que defendia que a coisa indecente era o adultério ou a imoralidade sexual. Algo ligado à questão da imoralidade e promiscuidade sexual. O adultério, mais propriamente. Então, segundo a escola Shammai, a coisa indecente que o marido poderia encontrar na mulher que fosse legítima para ele se divorciar dela seria só o adultério. Mas havia uma outra escola, Hillel, que dizia que qualquer coisa que o marido achasse e considerasse indecente era motivo de divórcio, mesmo subjetivo. Havia casos que era a questão... Este exemplo não é brincar, é mesmo verdade. Não gostava da forma como a mulher cozinhava. Na altura não havia o livro da Marlene, nem internet, nem outras coisas. Não gostava da... Isto é verdade. Não gostava da forma como a mulher cozinhava. Não gostava do cheiro da mulher. E se calhar a maior parte deles não gostava de ver a mulher envelhecer. Possivelmente. Entretanto, os homens não mudaram. Mas, possivelmente. Mas o motivo, segundo a escola Hillel, podia ser qualquer um. Desde que o homem considerasse que aquilo era indecente, que aquilo já não o agradava, esse era o ponto. E Jesus, voltamos a Mateus e a Jesus parece mais alinhado com a escola Shammai, com a escola mais conservadora. Parece. Jesus parece nos dizer, ele diz no versículo 9, eu vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou de adultério, depende do que está nas vossas traduções, ou relações sexuais ilícitas, ou prostituição, eu porém vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Jesus parece mais inclinado à escola mais conservadora, à escola Shammai. Mas na realidade, Jesus vai além da posição mais conservadora. Este é que é o ponto. Porque Jesus vai mais além. Se não olhem, ele não diz, não, eu estou do outro lado. Até porque a maior parte dos fariseus, dos fariseus, que até o estavam a tentar, até por norma até eram mais conservadores. Por norma eram mais conservadores. Pelo menos de letra. Pelo menos de letra eram mais conservadores. Parece que Jesus está a inclinar a esta posição mais conservadora. Mas na realidade, Jesus vai além da posição mais conservadora. Jesus vai além da posição mais conservadora. E vamos ver isso. Para os adeptos da escola Shammai, o adultério era um motivo válido para o divórcio. O que é que isso queria dizer? Queria dizer que, havendo adultério, havia automaticamente divórcio. Era impensável o casamento continuar. Podia continuar, mas era impensável. Era uma escola conservadora, sim, mas a realidade é que na prática, na esmagadora maioria dos casos, não continuava. A lógica não era essa. A lógica era adultério e acabou. E Jesus vai além dessa posição. Mesmo além dessa posição mais conservadora nesses dias. Jesus defende o casamento. Esse é que é o ponto. E é o ponto essencial desta mensagem e é o ponto essencial também deste texto. Jesus defende o casamento. Dito de outras maneiras, dito de outras formas. Jesus está na conversa sobre o casamento para falar da união,
e não para ajudar a partir. Jesus está nesta conversa para defender o casamento, não para ajudar a partir. Jesus está no casamento e na conversa sobre o casamento para falar da união e não para ajudar a partir. E Jesus apela em primeiro lugar ao princípio e ao propósito do casamento. Os fariseus perguntam: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E o que é que Jesus responde? Olhem para o versículo 4. Jesus nem responde nem sim nem não. Nem Shammai nem Hillel. Não responde nada disso. Jesus o que é que diz? Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Eles chegam a Jesus a perguntar-lhe: olha, o homem pode-se separar da mulher por qualquer motivo? Ou por outra palavra, olha, tu estás mais connosco conservadores da escola Shammai, ou tu és daqueles liberais que achas que é por qualquer motivo? Perguntam para o tentar. E Jesus nem diz uma coisa nem diz outra. O que é que Jesus diz? Estão a falar sobre partir? Estão a falar sobre separação? Estão a falar sobre divórcio? Não é sobre isso que eu quero falar já. Jesus diz: não ouviram o que é que aconteceu no princípio. Como é que foi no princípio? Para Jesus, o primeiro ponto da conversa não são os motivos para se partir. Antes reforçar aquilo que originalmente é o casamento. E qual é que é o seu propósito? Jesus está no casamento e nas conversas sobre o casamento para unir, não para partir. Isto é o mais importante do que eu estou a dizer esta manhã. Jesus está numa conversa sobre o divórcio para unir e falar de união, não para falar de separação. Não para falar dos motivos para partir. Muito embora ele vá falar disso. Mas o foco e o que é primário é isto. Jesus, o criador e legislador do casamento e família, aquele que estava lá no início, invoca o princípio e o começo de tudo. Homem e mulher, criados por Deus, unidos numa só carne, onde se cuidam, amam, protegem, complementam. Foi Deus, foi Jesus que uniu. Cada casal. Cada casal. Cada casal. Como é que se vai falar de partir assim de ânimo leve? Até de ânimo leve como os fariseus estavam a fazer. A pergunta era mesmo de ânimo leve, até era para o tentar. Como é que se vai falar de partir, de divórcio, de separação, de ânimo leve? Jesus está nesta conversa mais interessado em reforçar o propósito e a origem do casamento. Falar da união. Como falar de ânimo leve de partir? Como? Aqui queria recordar um versículo muito importante que está no Velho Testamento. Malaquias 2,16 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Não é uma coisa que Jesus vá falar de ânimo leve de qualquer forma. Não é. Neste tema, notem, divórcio e novo casamento. Nesta nossa conversa esta manhã, partir e a partir daí, neste diálogo de Jesus com os fariseus ou em qualquer conversa nossa, o mais importante é reforçar o casamento. O mais importante é manter o foco no casamento e não nos motivos que podem fazer com que um casamento termine. Mesmo numa conversa sobre divórcio, Jesus está mais importado em falar sobre aquilo que fundamenta o casamento do que em falar sobre os motivos que legitimam um divórcio. Isso é importante. Então, reforçando o propósito e compromisso divino com o casamento, Jesus avança para o ponto específico do divórcio. Jesus não foge da questão, é verdade. Jesus avança. Porque se é verdade que a maioria das pessoas pensa no divórcio e avança mesmo para o divórcio, na altura em que mais precisava do casamento. Isto é um ponto importante. As pessoas normalmente avançam para o divórcio e pensam no divórcio na altura que mais precisavam do casamento para santificação. O casamento foi dado para a nossa santificação. Não só no sentido da pureza sexual, por causa do casamento e da união entre homem e mulher nesse sentido, mas também por causa da
aprendizagem no casal, por causa da cedência no casal, por causa de aprendermos um com o outro a lidar com o nosso pecado e com o pecado do outro. O problema é que as pessoas vão para o casamento e querem continuar a ser as mesmas pessoas. E Deus deu o casamento para que tu não fosses mais a mesma pessoa. Antes fosses santificado pela mulher que Deus te deu e mudasses. Antes não fosses mais a mesma mulher, mas fosses santificada pelo marido que Deus te deu e fosses pessoas diferentes. As pessoas querem continuar a ser iguais e na altura em que pensam sobre o divórcio, é na altura que mais precisam do casamento, mais precisam de alguém e até se calhar dos problemas que foram levantados para santificação. Mas também é verdade, afirmando isto, também é verdade que há casos em que o casamento acabou mesmo e que partir será uma realidade que tem que ser enfrentada. Há casos que já não depende da pessoa querer ou não querer. Há casos que já não dá. Portanto, é verdade isso também. E Jesus esclarece a questão do divórcio. Jesus esclarece a questão do divórcio. E esclarece interpretando devidamente a lei. Mostrando qual é que é o propósito da lei. Qual é que é o propósito do que está escrito e dito ao seu povo. E quero dizer isto de uma outra forma. Jesus esclarece a questão do divórcio. Para partir abençoado, não se pode partir de qualquer forma. Para partir com a permissão e com a bênção de Deus, não se pode partir de qualquer forma. Jesus começa por dizer porque é que o divórcio na realidade foi preciso. Porque é que essa carta de repúdio foi necessária. Versículo 7 e 8. Disseram-lhe eles, então porque é que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Sim, senhora, Jesus, é muito bonito, estás a fugir à conversa, estás-nos a dizer que no início foi criado homem e mulher, nem falas do divórcio. Então, mas espera lá, nós também sabemos a lei. Porquê é que Moisés disse para darmos carta de divórcio? E Jesus responde, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Novamente Jesus aponta para a origem de tudo. No início não era assim. E Jesus diz, vocês têm isso escrito na lei por causa da dureza dos vossos corações. Por outras palavras, não for o vosso coração ser duro, mau e pecaminoso, e não haveria menção do divórcio na lei. Não seria preciso. Só como vocês são pecadores e maus, é necessário estar lá escrito isso. Moisés incluiu isso porque o vosso coração é mau e perverso. É pecaminoso. É duro. E nós já abordámos os motivos pelo qual está escrito o que está escrito em Deuteronômio 24. Acima de tudo, como uma proteção da mulher. Então, Jesus começa por, em resposta à insistência deles, dizer, atenção, foi necessário por causa do vosso pecado. É por causa da dureza do vosso coração que está aí. E depois Jesus avança para aplicar corretamente o divórcio. Como é que o divórcio pode ser bem aplicado, deve ser aplicado? Jesus diz isso no versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. Jesus, neste versículo, parece aproximar-se daquela posição que diz só o adultério, mas já vimos antes que ele vai ainda mais longe. A ênfase dele nem é dizer, olha, adultério é automaticamente divórcio. A ênfase de Jesus é fortalecer o casamento. Mas chega aqui e diante da maldade e das intenções e insistência deles, Jesus vai esclarecer qual é que é o momento e o contexto em que pode ser aplicado o divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. É isto que chamamos a cláusula de exceção. Jesus dá a possibilidade de divórcio se esta cláusula, a não ser por causa de adultério, acontecer. E nas vossas Bíblias pode aparecer de maneira diferente. A palavra que está é porneia, pode ser traduzida, nas vossas Bíblias estará traduzida de diversas maneiras. Prostituição, em algumas versões, fornicação, em algumas versões, relações sexuais ilícitas, noutras traduções,
várias versões têm palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Jesus o que é que vai dizer? Que o divórcio será válido, haverá motivo legítimo de divórcio se houver encontrada imoralidade sexual, adultério, traição, se quisermos falar numa linguagem mais corrente. Nesse caso, a Bíblia permite o divórcio. Nesse caso, Jesus está a dizer que é possível o divórcio. Não é obrigatório que haja divórcio. Jesus nem sequer o incentiva. Jesus até coloca a construção da frase na negativa. Coloca, se alguém fizer isto, a não ser por isto, comete adultério. Jesus não incentiva o divórcio, mas sim prevê e permite que este seja um motivo legítimo para romper o vínculo e a aliança do casamento. Prevê que este seja um motivo para partir. É claro no texto. Outros motivos válidos. Para antecipar até se calhar algumas das vossas perguntas. Não vamos aprofundar muito, até porque o nosso tempo já voou. Se nós abríssemos em 1 Coríntios 7, não vamos ler o texto, não temos mesmo tempo. Mas em 1 Coríntios 7, nós vemos que, além desta cláusula de exceção que nós temos em Mateus 19 e Mateus 5, que temos nos Evangelhos com Jesus, além desta cláusula de exceção do adultério, da imoralidade sexual, ser um motivo válido para o divórcio, nós encontramos em 1 Coríntios 7 a possibilidade de divórcio quando num casamento misto, em que um elemento é crente e outro elemento é descrente, o elemento descrente, aquele que não tem fé, aquele que não teme ao Senhor, não quer mais o relacionamento. Não quer mais estar casado e quer seguir a sua vida. Chama-se aquilo que nós chamamos tantas vezes de abandono. Quando o elemento descrente, é assim que o texto apresenta, abandona o elemento que é crente. És crente, tens essa fé, eu não quero viver mais contigo, eu não quero estar mais casado contigo, eu vou à minha vida. E poderíamos considerar esse texto. Eu vou ler rapidamente. Se alguma mulher... Desculpem, o 12. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Versículo 15. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos à paz. Jesus foca toda a sua atenção na questão do adultério e da imoralidade sexual, até porque era o tema naquele contexto. Aqui, Paulo está a acrescentar outra cláusula de exceção que permite o divórcio, que é o abandono quando um cônjuge descrente não quer estar mais no relacionamento com a pessoa que é crente. Sobre o abandono, isto dava outra sessão, nós podíamos falar, podem fazer perguntas, mas a verdade é que o abandono na Escritura aparece neste contexto. Uma pessoa descrente e uma pessoa crente. Quando o descrente se quer apartar, não é o crente que toma essa iniciativa e quer fazer isso. Podemos admitir e considerar que este texto e este caso de abandono poderá não ser o único abandono legítimo que Deus considera, mas isso leva-nos para campos em que não temos estrutura e base bíblica para o solidificar e o fundamentar. Temos que ser claros e verdadeiros entre todos. Se for o caso de alguém que não é crente, que nega a fé, a não querer viver com aquele que é crente, que teme ao Senhor, a Bíblia tem esse enquadramento. Se for outro tipo de abandono, não estou a dizer que Deus não o pode contemplar, mas estou a dizer que a Bíblia não vai ter passagens para o acolher da mesma maneira que acolhe este abandono que está claro em 1 Coríntios 7. Resumindo muito, adultério
pode levar a um divórcio que Deus aprova. Abandono de alguém que não teme a Deus por parte de um crente, abandono de alguém que não teme a Deus, que abandona alguém que é crente, num casamento misto, também pode levar a um divórcio que está coberto pela palavra de Deus, que a palavra de Deus considera. Como é que não pode ser aplicado? Como é que não deve ser aplicado? Por qualquer motivo, que era o que estava a acontecer naquele contexto. Ainda ao versículo 9 de Mateus. Se a causa não for o adultério, esse divórcio, esse partir, não tem a aprovação de Deus. Pelo contrário, não só é pecado, como vai resultar nos relacionamentos futuros, vai resultar em adultério. O que está envolvido ali no versículo 9 é esse. Se não for por causa do adultério, se não for o motivo o adultério, não vou incluir aqui o motivo de 1 Coríntios 7 do abandono para não confundir e para não me atrapalhar nas palavras, mas se não for este motivo que está na cláusula de exceção que a Bíblia prevê, se não for este motivo da imoralidade sexual, da traição, da prostituição, se não for este o motivo, o que é que diz o texto? O texto diz que não só comete adultério se casar com alguém, como faz com que quem casar com aquela pessoa que foi abandonada também cometa adultério. Porque não houve um motivo para o divórcio, aquela aliança continua válida. Está claro? Se há um motivo que a Bíblia prevê, o casamento é dissolvido, a aliança é quebrada. Se o motivo não é válido, aquela aliança aos olhos de Deus continua a existir. O casamento continua a existir, há uma aliança. E vai resultar em adultério um próximo casamento ou uma próxima união. Isto é relevante. Este era o problema naquele tempo. Divórcio por tudo e por nada. Infelizmente parece ser o nosso problema hoje também, na nossa sociedade. Naquele tempo era. E hoje também é. E Jesus é claro a condenar isso. Não é assim que se interpreta a lei. Não é isso que ela quer dizer. A lei não foi dada para isso. Não é para vocês lerem e aplicarem como vos dá jeito, que era o que eles faziam. É isto que Jesus lhes está a dizer. Sim, é possível um divórcio por adultério ou por algum outro motivo que a Bíblia legitime. É possível um divórcio por causa de adultério. Mas se o motivo não for esse válido, será o próximo relacionamento, o segundo casamento, que se traduzirá num ato de adultério. Então, Jesus, na realidade, vê muito mais e melhor. Ainda há pessoas que dizem que o Novo Testamento é graça e que o Velho Testamento é lei. Bem, estavam os fariseus a discutir a lei, que aquilo era tudo muito leve. Divorciavam-se como queriam. Chega Jesus e diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Sermão do Monte. Então, a lei é que tem ira e desgraça e Deus está muito chateado. Não, os fariseus faziam o que queriam da lei. Jesus o que é que diz no Sermão do Monte? Há adultério onde vocês não imaginam. Há adultério onde vocês não querem admitir. A começar pela forma de olhar dos homens. A começar pela forma como os homens alimentam pensamentos impuros. E depois continua. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de repúdio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, faz com que ela cometa adultério. E o casar com a repudiada comete adultério. Jesus prevê a possibilidade de um divórcio em caso de adultério. Mas Jesus encontra mais adultério onde eles não estavam a ver. Encontra em pensamentos, encontra em relacionamentos futuros. Se o outro casamento ainda está válido. Como é que o outro casamento está válido? Está sempre válido. A menos que haja um motivo que a Bíblia contemple que seja válido para dissolver o casamento. Qual é esse motivo? Adultério? Traição? Ou, no caso de 1 Coríntios 7, abandono? Creio que está claro para todos. Em suma, para Jesus, um divórcio pode ser válido, tendo por motivo o adultério. Mas um segundo casamento pode ser um ato de adultério, se o motivo do divórcio não for válido. Jesus vê adultério onde os religiosos só viam um pretexto para viver a vida que queriam.
E num contexto que as mulheres não podiam fazer nada e que eles é que faziam tudo como lhes apetecia. Então já conseguimos perceber qual é que era o propósito de Deus e da lei. E já conseguimos ver o que é que Jesus responde àqueles homens. Não foi para ser usado a seu belo prazer que Deus previu o divórcio, a belo prazer do homem. Antes, como exceção, Deus o permite, havendo uma justificação válida. Havendo uma justificação válida. Embora Jesus não o incentive, fica clara a possibilidade de divórcio nas Escrituras. Embora Jesus não o incentive, fica clara a possibilidade de divórcio nas Escrituras, havendo este motivo. Havendo motivo válido. E o segundo casamento? E a partir daí? Partir é possível, mas com a bênção de Deus só se for como previsto na Escritura. Exceções muito bem prescritas. Então, e a partir daí? E a partir daí? Quero ser cuidadoso, eu sei que o tempo passou, sei que é muita informação, mas queria que me escutassem com atenção. Se o divórcio é válido, o segundo casamento é um pressuposto na Escritura. Se o divórcio é válido, o casamento é um pressuposto na Escritura, nos textos da Escritura. Quer em 1 Coríntios 7 e muito de forma mais clara ainda em Mateus 19. O pressuposto está lá. Muito rapidamente. A lei. Primeiro argumento. A lei. Era para isso que servia. Nós lemos o texto. O documento servia para a mulher a seguir ir casar. Portanto, uma mulher que era traída e que era trocada tinha um documento que lhe permitia casar. Então, no caso de um divórcio válido por adultério, o segundo casamento da parte inocente, da parte que na lei ficaria com aquele documento, seria despedida. Essa pessoa, a parte inocente, pode casar. Segundo argumento, a lei já calcámos e recalcámos esta manhã muitas vezes. O contexto. Quero o contexto de Paulo na Grécia, mas particularmente deste texto de Mateus 19, da cultura judaica, naquela época, nunca era questionada a questão do segundo casamento. Porque o divórcio existia justamente para permitir um segundo casamento. Portanto, o contexto, tanto Jesus a falar com os judeus, como Paulo a falar aos gentios na Ásia e na Europa, fala a um público onde o divórcio e o novo casamento são uma realidade e onde o divórcio existe para permitir um segundo casamento. O foco da argumentação, quer de Paulo, quer de Jesus, nunca é o segundo casamento. É sim a validade do divórcio ou não. Se o divórcio é válido ou se o divórcio não é válido. Se o divórcio é válido, se é uma parte que é inocente e que é vítima, essa pessoa está livre para casar. Se o divórcio não é válido, nenhum dos dois está livre. Se o divórcio não é válido, aquela aliança existe, aquela aliança continua. Deus continua a honrar aquele casamento. Então, nem Jesus nem Paulo separam uma questão da outra. Não há nenhum texto que separe uma questão da outra. Terceiro lugar, Jesus no seu argumento não só não proíbe o segundo casamento, mas também o inclui na argumentação. De forma negativa, é verdade, mas inclui-o. Ele, no exemplo que Jesus dá, qual é que é? Se alguém se divorciar da sua mulher, sem ser por adultério, e for e casar com outra, Jesus, no argumento dele, no exemplo que ele usa, fala do segundo casamento como a lei fala. Então, lei, contexto da época, Jesus, que não o proíbe e que usa na sua argumentação. E por último, motivos ou enquadramento que o valide. Um divórcio válido. O segundo casamento, em suma e resumo tudo isto, um segundo casamento é possível quando há a existência de um divórcio válido, justificado pelas Escrituras. Aquilo que chamamos de cláusula de exceção. Mateus 19, 1 Coríntios 7. Por outras palavras, não ser a parte culpada pelo fim do casamento. Podemos dizer desta maneira. Não ser a parte culpada pelo fim do casamento. Eu não estou a dizer que a Bíblia incentiva. A Bíblia nem sequer incentiva o divórcio, muito menos o segundo casamento. Nós nem devíamos incentivar os solteiros a casar da maneira que fazemos. Devíamos ensiná-los a ponderar mais, porque às vezes faço asneiras. Os casados sabem isto bem, não é que estejamos arrependidos de ter casado, pelo contrário, estamos muito contentes de ter casado. Mas há muitas coisas que não equacionamos e não é preciso ver só os erros dos outros, mesmo nós gostaríamos até
ter ido preparados de outra forma. Nem os solteiros devem ser incentivados de qualquer forma, até porque há pessoas que nem foram chamadas para casar, são uma exceção, mas há pessoas que não foram chamadas para casar, foram chamadas para estar sozinhas. Então até nisso devíamos ter cuidado. Falo contra mim. Não incentivar à toa o casamento. Que fará um segundo casamento. Mas não é incentivado por Jesus, nem em nenhuma outra parte das Escrituras o novo casamento, porém pode ser válido e permitido. Jesus não incentiva, mas pode ser válido e pode ser permitido. Conclusão. Há dois extremos aqui e muita coisa no meio dos dois extremos. Mas há o extremo mais liberal que vai dizer, como no tempo de Jesus muitos homens pensavam e como hoje a sociedade toda pensa, infelizmente a igreja evangélica também já resbalou para aí. Isto cada um é que sabe de si. Isto o importante é que sejam felizes. Divórcio sem motivo. Jesus pode-se divorciar por qualquer motivo? Pode, pois. Há quem pense assim. E a Bíblia não dá base nenhuma para isto. Por outro lado, há quem ache que o casamento é completamente indissolúvel e que seja por qualquer motivo, é sempre pecado um divórcio. Nunca pode acontecer um divórcio. E muito embora o divórcio seja uma exceção, e seja algo que nunca se quer de ânimo leve e que se queira sempre defender o casamento, também é verdade que esta posição de dizer que o casamento nunca tem fim, não tem respaldo bíblico. Porque há exceções em que a Bíblia prevê que possa haver um fim. Já falámos sobre elas. Então há dois extremos. Aqueles que querem o divórcio por toda e qualquer razão e há aqueles que acham que nunca pode existir um divórcio. E a Bíblia é clara a dizer que em exceção, por exceção, não sendo a ideia de Deus para a família o casamento acabar, mas é verdade, por causa do pecado do ser humano, que o divórcio é possível em alguns casos. Então, entre os dois extremos, nós queremos ficar com a verdade, queremos ficar com Jesus, queremos ficar com a palavra e queremos que Ele nos revista de sabedoria, porque no meio disto tudo, depois já há muitas perguntas e muitos casos práticos que não são assim tão fáceis de lidar e de responder. O que é que a palavra diz e o que é que nós afirmamos? Deus é pelo casamento. Deus não é pelo divórcio. Mas a palavra de Deus permite o divórcio em casos específicos, que já falamos. Deus não incentiva o divórcio. Não é obrigatoriamente a única saída. Isto tem que ser dito também. Jesus vai além da posição mais conservadora, porque para ele isso não é automático. Deus é pelo casamento, Jesus é pelo casamento e o divórcio nunca é incentivado na Bíblia. Deus também não incentiva o segundo casamento. Como eu disse há pouco, se casar deve ser acompanhado de 1000 ponderações, um segundo casamento deve ser acompanhado de 1000 vezes 1000 ponderações. Mas a palavra de Deus abre a porta à possibilidade de um novo casamento. Desde que o motivo do divórcio seja legítimo. E desde que o casamento seja com uma pessoa que também esteja habilitada a casar. Desde que o divórcio seja por motivo que a Bíblia contempla e desde que a outra pessoa seja uma pessoa que também esteja habilitada a casar. Nos casamentos, ninguém está completamente inocente. E também ninguém é culpado 100% sozinho. Mas Jesus não confunde o que abandona ou o que trai com aquele que é abandonado ou traído. Nunca há 100% de culpa para um lado e 100% de inocência para o outro. Mas Jesus não confunde o que abandona ou o que trai com aquele que é abandonado ou traído. A parte inocente, quero colocar aqui aspas, a parte inocente que permanece fiel ao Senhor não é esquecida em momento algum e jamais é tratada na Escritura como se fosse a parte culpada. Isto é importante também afirmar aqui. Jesus está sempre contra o divórcio. E Jesus está sempre a querer falar do casamento. Mas depois, não o incentivando, permite o divórcio. E não incentivando, permite o novo casamento. E é importante dizer que, de maneira nenhuma, Jesus ou a Escritura olham para a parte inocente como se fosse culpada. De maneira nenhuma. Finalizando e aplicando. Partir e a partir daqui. O propósito de Jesus é defender o casamento. E esse deve ser o nosso propósito também. Deve ser o teu propósito e o meu propósito. Defender o casamento. Lembremos que é o casamento que ilustra o relacionamento de Deus com o seu povo. Não é o divórcio. Nem é o adultério. São ambos símbolos do pecado. É o casamento que
que ilustra o relacionamento de Deus com o seu povo. Jesus está no casamento para unir, não para partir. E nós devemos estar nas conversas sobre casamento para unir e não para partir. E devemos estar nos nossos casamentos para unir e não para partir. Porque como ficou claro aqui, quem está casado com a única pessoa com que pode estar casado. E se por algum motivo maluco perder a cabeça, vai perder a oportunidade de ficar com a única pessoa com que pode ficar. Porque o divórcio é permitido numa exceção muito excepcional que já contemplamos. Portanto, nos nossos casamentos que nós estejamos para unir e nunca para falar daquilo que pode partir. Porque Jesus está no casamento para isso, para unir e não para partir. A lei, os mandamentos e a palavra não foi dada para ser usada a nosso belo prazer. Aqui a aplicação é literalmente para todos. A Bíblia não foi dada para ser usada ali como que algo que tu usas para te desviares dos pingos da chuva e veja onde é que eu vou conseguir escapar. Espera lá, aqui. Como os advogados fazem. Nada contra os advogados, eles até são precisos, mas os advogados conseguem depois lá nas falhas da lei perceber como é que o seu cliente vai escapar, não é? Não é? Ia dar um exemplo sobre as multas de trânsito, mas não quero ninguém ensinar a não pagar uma multa. Mas é verdade, perante a lei é preciso que não sei quantas entidades pronunciem, o advogado escreve uma carta a dizer que era o pronunciamento de não sei quantas entidades que está lá na lei e depois elas nunca respondem a tempo e aquilo prescreve. É assim, a lei é assim. Mas a Bíblia não foi dada assim. A Bíblia não foi dada para nós andarmos a ver onde é que conseguimos fugir e depois ainda vivermos como se fôssemos bons. Eu cumpro a lei. Não, isto aqui pode, eu estive a ver bem, isto aqui dá. Aquilo ali... Pois tu fizeste já não dá, se foste tu já não dá, esta parte aqui que eu fiz eu vi bem e esta parte aqui, a Bíblia não foi dada para isto, para eu usar como nos apetece e para ainda acharmos que somos religiosos e que estamos a fazer a coisa bem. Como nós já vimos, discutir a palavra com Jesus é dose. Ele vê o que nós não vemos, ele sonda o nosso coração pecaminoso. Isto aplica-se a todos os temas, aplica-se a toda a vida, não é só esta questão do casamento. Quando nós vamos para a palavra, para tentar fazer uma coisa que ela diz para não fazermos, e já andamos ali com questões e com às voltas, já estamos aí por um grande caminho, porque Jesus nem ia falar desse texto. Jesus ia-te falar do coração. Espera lá, isto não é para ser assim, eu tenho uma vida melhor para ti. Portanto, nós precisamos realmente de muita humildade diante da palavra de Deus. Com essa humildade, um coração contrito, Deus não despreza e nós receberemos toda a bênção que na sua palavra e toda a luz que na sua palavra há. Numa sociedade completamente permissiva neste tema e liberal, Jesus afirmou claramente o erro do pecado. O erro e o pecado. Uma sociedade completamente liberal e permissiva neste assunto. E Jesus afirmou o seu erro e o seu pecado. E nós devemos ter a coragem de fazer o mesmo. Numa sociedade permissiva e liberal, nós devemos dizer que o divórcio nunca é uma primeira opção. Como vimos. E se as coisas forem feitas de ânimo leve e sem critério, nós podemos estar a dar apoio e suporte a pecado e mais pecado. E recordar, Jesus vê adultério onde nós muitas vezes achamos que não existe. E nós devemos ser chamados a ver o mesmo. Não olhar para as coisas de ânimo leve. Por outro lado, também não devemos ir além da palavra de Deus. E além daquilo que Jesus ensina e afirma. Jesus foi mais conservador do que os conservadores do seu tempo. Porque não incentivou o divórcio. Mas nós não somos chamados a ser mais conservadores do que Jesus. Isto é particularmente para mim. Porque a minha posição mais fácil é eu ser conservador e dizer não, aqui é fácil. Não. É mais confortável, até gostava que fosse mesmo assim. Mas não dá para ser como eu quero. Nós não somos chamados a ser mais conservadores que Jesus. Jesus admite o divórcio e o novo casamento em caso de exceção. E nós somos chamados também a admitir. Terminando mesmo. A nossa única esperança. Em tudo. Neste tema e em tudo. A nossa única esperança é Jesus. Não são os nossos casamentos. Não é a nossa esperança de encontrarmos alguém com quem vamos casar. Estejamos numa situação de solteiros, viúvos ou divorciados. A nossa esperança não é o nosso casamento, não é a pessoa que nós queremos encontrar,
não é aquilo que os outros dizem, que esta igreja diz, não é nada, não é o que nós pensamos. A nossa única esperança é Jesus. Se a nossa esperança for os nossos casamentos, é um mau caminho nós acharmos que somos bem comportados. Quando nós achamos que somos capazes e que somos melhores que os outros, já estamos com o pé de fora e a um instante basta um ventozinho e desequilibramos-nos. A nossa esperança não somos nós. Também não é o nosso cônjuge. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é Jesus. Só Ele pode fazer permanecer o nosso casamento. Só Ele pode nos impedir a nós de cair. E só Ele pode impedir o nosso cônjuge de cair. Apesar de nós todos termos um papel nisso. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança para a nossa vida é Jesus. Porque Deus não é como nós. Por causa da dureza do nosso coração, a Bíblia contempla a possibilidade de divórcio. Mas nós estamos aqui nesta sala, nós tomamos parte desta mesa, nós temos a certeza e a esperança de que estaremos na glória com Deus, porque há um Deus que não se divorcia de nós. Jesus disse, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o abandonarei. Jesus não abandona. Jesus não adultera. É os seus eleitos que Ele chamou. É os seus eleitos que Ele salvou. É os seus eleitos que Ele está a santificar, e por isso nos convoca a olhar de forma séria para este tema. E é os seus eleitos que Ele vai glorificar. Um dia andaremos de branco na glória, não haverá choro, não haverá desafios complicados como este. Estaremos todos a fazer aquilo para o qual fomos criados, glorificar a Deus. Mas até lá, Jesus é a nossa única esperança, na nossa salvação e na nossa vida. Ele nunca nos abandonará. De maneira nenhuma o lançarei fora. Que esta esperança seja a esperança da nossa vida, seja a esperança da tua vida. Estou salvo por Jesus e Ele nunca me abandonará. E que esta verdade, muito embora Jesus não esteja a falar do tema do casamento, seja também a esperança do teu casamento. Um Jesus que pode velar, edificar, pegando no texto que o David pregou, edificar a casa quando tu não tens capacidade de edificar. Quando tu estás a dormir, Ele está a edificar. Que seja Jesus a nossa única esperança nos relacionamentos presentes, nos relacionamentos futuros e em toda a nossa vida. Ele nunca nos abandonará. Amém.